Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Denise e hoje é o nosso segundo episódio do podcast Metallic. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais a história do plasma e quais foram os impactos do plasma na indústria do Brasil. A gente está com o Gustavo também. Tudo bem? Estamos hoje com uma pessoa formidável, excepcional, e ela foi uma das precursoras do plasma aqui no Brasil. Ele vai contar histórias deles, sobre o que aconteceu. E por que essa tecnologia é tão importante? Por que a gente sempre discute isso, né, Denise, aqui sobre o plasma? Por que mais um episódio sobre plasma? Para que vocês conheçam a história. A ideia aqui é educar vocês sobre o que aconteceu. Sobre o plasma, principalmente, que é uma tecnologia de vanguarda, mas que também acelerou muito a indústria do Brasil hoje. Essa pessoa ela foi fundamental para o início do plasma no Brasil. Grande parte do que você tem hoje, você é um empresário, você tem uma oficina, você que usa um plasma, tanto um CNC ou qualquer outro tipo de máquina que use um sistema de plasma, essa pessoa aqui hoje foi uma das responsáveis por trazer essa tecnologia no Brasil. Tá? Eu estou aqui com uma pessoa muito agradável, muito simpática, ele conhece sobre plasma, sobre solda, é um excelente negociador, aconselhador. É um excelente contador de histórias. E ele vai contar um pouco para a gente sobre esse impacto, né? Sobre o plasma, do que o plasma trouxe hoje para a indústria brasileira. Tudo bem? Erasmo Lima, hoje diretor na Hypertherm. Tudo bem, Erasmo? Tudo bem, bom, é um prazer muito grande de estar aqui. Agradeço demais o convite, de dar a oportunidade de fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é realmente e compartilhar conhecimento, né, do que a gente já teve com mais pessoas. Então, vim na estrada, vim aqui até a Metallic para gravar, está sendo uma grande satisfação. Espero mesmo compartilhar essas histórias que eu tenho. Eu quero saber de você aí, que eu soube que você colocava um plasma tiracolo embaixo do braço, ia testar, mostrar para o pessoal qual a diferença, porque no começo, pelo que eu me lembro, o plasma ele era mais voltado para inox, para alumínio, né, esse tipo de material. E aí, com essa introdução, você é um dos grandes aí que trouxeram a tecnologia, começou a mostrar que isso era realmente mais uma vantagem em cima do oxicorte. Mas como que foi isso? Você ia mesmo lá de porta em porta, mostrava? Como conta pra gente? Eu, por meu estilo mesmo de gostar da tecnologia, ter vindo como um soldador, né? Então eu tive a tecnologia na minha mão, né? Aprendi a soldar com meu pai. Sim. Depois de ter tentado ser jogador de futebol, que não deu muito certo. Todos nós temos um sonho, né? Eu ainda continuo com sonho, mas agora não vai dar mais certo. Mas eu aprendi a soldar exatamente por necessidade, né? Que eu tinha que ajudar meu pai. Então, esse contato com a tecnologia, com a solda, com o metal, é realmente apaixonante, né? Quando você vê a solda. E na solda, dos anos que eu trabalhei na Lincoln, eu tive muito contato com solda, sou tecnólogo de soldagem e tudo. Mas o plasma era um pouco marginalizado, ou seja, não se falava muito do plasma. Então eu tive minha carreira na Lincoln com solda, então tenho ainda uma paixão muito grande por solda, né? De todos os processos de solda, de TIG, de MIG, de arco submerso. Quando isso, mais ou menos? Isso eu comecei em 1990 na Lincoln. Antes eu tinha sido inspetor de soldagem, eu fazia inspeção de soldagem em tubulação da Petrobras e da Comgás. E depois eu fui para a Lincoln, aí trabalhei como assistente técnico básico. Eu sou eletricista de manutenção também pelo Senai, então eu gosto de consertar coisas, né? Até hoje eu tenho esse hobby ainda. Somos dois. Eu fui piloto de off-road, de carrinho de alto modelo, né? Off-road, então até o pessoal fala, eu perguntei na loja, esses carrinhos quebram? Ele falou assim, quebra. Ele foi bem sincero. E eu acho que foi por isso que eu quis. Então eu gostava de consertar coisas. E eu comecei realmente consertando, ou seja, reparando máquinas de solda. E depois aprendendo mais a solda, fui para a parte de tecnologia, até que entrei na área de vendas ou de gestão dos produtos. Mas aí o plasma era aquele produto que dava trabalho, sabe? Então, mas tinha sucesso ainda no exterior, isso? Como que era? Não. Ele teve sucesso pela necessidade. Por exemplo, não se consegue cortar o aço inoxidável com o oxicorte. Sim. Então, mas tinha gente que usava ainda eletrodo de carvão, usava outras ferramentas de corte, ou mesmo a corte por cisalhamento ou por outros tipos de processo. Mas o plasma oferecia bastante vantagem. Então, quando o Dick Cauty fez as primeiras plasmas, né, ela realmente resolveu bastante problema da indústria de corte de chapa grossa de não ferrosos. Porque os ferrosos, aí o oxicorte sempre teve muitas vantagens. Então, e a grande aplicação na indústria, o aço carbono ainda é um metal mais utilizado, né? Então, o plasma mais não... comum, né? Ele não era muito aplicado
pela complexidade, os equipamentos tinham centelhamento, era muito rudimentar os primeiros equipamentos. Eu não estou falando muito antigo, não. Estou falando na década de 80. Os plasmas eram difíceis. Foi quando começaram os plasmas portáteis, até no primeiro episódio a gente comentou sobre isso, né? Os plasmas eram máquinas grandes. Então acho que o primeiro contato que eu tive com plasma foi na mecânica pesada, que agora é Alstom, né? Mas onde ele colocava máquinas de eletrodo revestido, né, em paralelo, e uma torcha grande que eles acabaram desenvolvendo para o corte, exatamente pela necessidade de cortar aço inoxidável com espessura um pouco mais grossa. Tá. Bom, aí, tendo a oportunidade de vir para a Hypertherm, em 2003, né, já faz um tempo, eram duas expectativas muito grandes para mim. Uma profissional, para começar um novo negócio, né? Então, para realmente uma empresa que queria vir para o Brasil. Então, eu senti muito desafiado isso profissionalmente. E um produto focado em plasma, ou seja, quem trabalhou na Lincoln com todas as tecnologias, arco submerso, TIG e plasma, e vim para uma empresa que era dedicada em plasma. Então, eu achei muito interessante isso de ter essa especialização. Então, eu acreditei muito que a tecnologia embarcada nesse equipamento seria de vanguarda, mas até então não tinha o conhecimento. Né? Mas você teve, então? Não entendi. Você teve o contato com plasma na Lincoln também ou não? Sim. Então, já existia, então, nessa marca... Mas não nesse formato que era da Hyper, dessa forma compactada. Não, tinham as máquinas que vinham dos Estados Unidos, que era fabricado nos Estados Unidos, era uma marca ainda transformadores grandes. E depois teve uma fábrica da Itália, a EWS, acredito que posso nessa idade a gente já começa a esquecer os nomes. E que eram já inversoras, já eram portáteis também. Mas mesmo assim, aí eram as máquinas europeias que vinham para cá e tinham muito problema de... Aí no caso não era tanto a tecnologia na torcha, mas sim o problema de energia elétrica, né? Então vem com aquelas 400 volts e difícil de instalar. Quando vinha com o ruído ia para dentro da máquina e queimava muito. Então era assim, talvez eu acho que eu possa falar isso, mas quando alguém ligava, eu tentava, lógico, como vendas, vender todos os produtos que tinha no portfólio, mas quando ele queria comprar um plasma, eu perguntava, você quer mesmo? Tem certeza? Porque a gente sabe que trazer uma tecnologia, vender ela, ir lá e demonstrar e fazer ela funcionar uma vez, não é tão complicado quanto manter isso por muito tempo, né? E eu sempre fui mais voltado para a área de serviço, por ter trabalhado na assistência técnica. O bom equipamento é aquele que não quebra. Sim. E se ele quebra, é muito fácil de consertar. Agora, quando você tem um equipamento que quebra com frequência, ou seja, não tem peça. E é difícil de consertar, então eu não ficava muito estimulado nessa área de negócio. Preferia trabalhar nos outros negócios. Bom, quando eu vim para a Hypertherm, eu vim com essa visão de plasma, né? Falei, sim. Rapaz, arredio. Pode ser que eu esteja me colocando no desafio um pouco grande, né? De começar um novo negócio numa nova empresa. Sim. E é interessante o nome, né? Hypertherm. Depois de muito tempo eu consegui falar o nome da empresa de forma correta. Porque nós, do português, a gente tem a tendência de colocar uma vogal no final. Sim. A gente não tem palavras que terminam com consoantes, né? Então, o M no final é mudo. Então é Hypertherm, né? Até Hypertherm. E o nome eu sou contador de história, então vou contar essa história. Que eu trabalhei por muito tempo na Lincoln e eu trabalhei muito na Associação Brasileira de Soldagem, cheguei a ser presidente da ABS. E eu fazia muitas palestras. Como eu disse, uma das coisas que me traz muita satisfação é compartilhar o meu conhecimento com mais pessoas, porque, na verdade, se eu tive sucesso na minha carreira, foi porque eu encontrei grandes mestres que compartilharam o conhecimento deles comigo. Sim. Então, um dia eu estava no Senai, no Rio de Janeiro, e eu ia fazer uma palestra. E quem estava como mestre de cerimônia era muito amigo meu, então ele me conhecia, ele não precisava ter a colinha para fazer a apresentação nesse congresso. E ele foi para o improviso. Só que eu já estava na Hypertherm. Então ele disse, agora teremos a palestra, era de TIG na época, do Erasmo Lima, E aí ele esqueceu o nome. Que trabalhou vários anos na Lincoln. Com medo de pronunciar errado, é melhor a gente nem... Então, parecia um desafio grande. Uma empresa com um nome não tão brasileiro,
um produto que a tecnologia era questionável, não tinha muito estímulo de vender, mas era o desafio, e desafio sempre é bom. Mas aí, a partir do momento que eu tive contato, que aí foram as primeiras máquinas, né, as PowerMax 1000, Sim. PowerMax 1250 e a 1650, acho que foi paixão à primeira vista. Que realmente eu tinha lançado recentemente essa máquina, essa tecnologia, em substituição das anteriores. Então, só o contato com a máquina, com o equipamento e cortando, fazendo a demonstração, a primeira demonstração, assim, mas para aprender como que ela trabalha realmente foi... Falei, olha, Isso aqui tem futuro. nós vamos ter sucesso. Isso aqui tem futuro. Nós vamos ter sucesso. E acredito que depois, com as demonstrações e com o trabalho de campo mesmo, mostrando essa tecnologia em todos os lugares, a cada trabalho era ir para casa, sabe? Depois de um dia de trabalho cansativo e você falar, uau, que dia proveitoso, que dia Sim. gostoso, porque você conseguiu mostrar algo que vai melhorar, né, a indústria, né? Eles vão cortar mais rápido, vão cortar mais limpo, vão cortar uma gama de materiais maiores. Mais então, seguro também. seguro, do que o maçarico. né? Então, foram várias histórias. Não, muito, 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 muito interessante. Essa que é a ideia nossa de mostrar esse passado, né? Você estava comentando até que teve uma feira muito pequena, aí depois teve uma explosão que todos queriam o plasma. Foi isso depois lá para 2006, 2007, não é isso? Isso, em 2000, quando eu comecei em 2003, eu tive um problema, porque eu ainda continuava tentando ser jogador de futebol e tive quebrou o tendão de Aquiles, eu fiquei afastado. Mas assim que eu voltei, eu comecei a fazer realmente as demonstrações. E feira era o local que a gente gostaria de fazer. Então, nós tínhamos a feira da mecânica, no AMB, e aí a Corte e Conformação começou a ter a feira no Expo Center Norte, né? E lá a feira era bem pequena, era na época que a gente conseguia parar o carro do lado da feira, pegar o equipamento, levar. Hoje, uma feira industrial aqui no Brasil tem muito mais nós regras. estamos na FEIMEC, né? E assim, E a gente muito maior. A gente conseguiu colocar o equipamento, né? Na época foi a PowerMax 1250 no stand, mas não conseguia ligar, não tinha rede elétrica, mas pelo menos para chamar a atenção. Aí, 5 ou 6 anos atrás, depois disso, aí você olhava e tinha, acho que 15... Virou outra coisa. Todos queriam mostrar, né? Porque realmente era uma tecnologia que habilitou, né, a venda de máquinas manuais, mas também habilitou as máquinas mecanizadas, né? Que antes você tinha aquelas máquinas de oxycorte, Sim. com a tecnologia de movimentação com uma velocidade baixa, muito né? baixa. Então desenvolveu também todo esse mercado para mesas de corte. No começo, Gustavo, a dificuldade nossa era ter mesa que conseguisse ter andar na velocidade. Tá, entendi. Então, por exemplo, as tartarugas de oxycorte, então o pessoal perguntava, Erasmo, dá para colocar uma tocha mecanizada e cortar com oxycorte? Eu falei, dá. Então, a primeira vez que eu fui fazer isso foi na Uzi Minas, Sim. que é o corte para perfilar a chapa. A chapa, quando ela é laminada, as bordas ficam irregulares. Então, a gente tirou do carrinho do oxycorte, a gente tirou e colocou o plasma. Mas aí, quando a gente foi aumentar a velocidade, ele era limitado a, acredito que 600 milímetros por minuto e o plasma... E o plasma, dependendo da chapa, 10 metros por minuto, era por aí. 15 metros por minuto, né? E aí não funcionou a primeira vez, aí depois a gente trouxe os outros carrinhos, né, com mais velocidade e tal, já adaptado para plasma. E aí sim, aí começou o sucesso. Nossa! E até pitoresco esse caso, né? Depois do sucesso, porque eu fui fazer a demonstração depois com o carrinho mesmo e o supervisor perguntou, estava já enrolando os cabos, que eu fazia tudo, né? Enrolando os cabos para embalar a máquina. Quase jogador de futebol, chuta, cabeceia. E marca o gol. Marca o gol. E adorava, viu? Adoro fazer hands-on, ou seja, como diz o americano, né? Ir lá e fazer. E eu estava voltando e o supervisor perguntou, e aí, Erasmo, foi bem sucedida a demonstração? Eu falei, não. Aí ele falou, como não? Por quê? Muito rápido. Acabou muito rápido. Aí ele não entendeu mais ainda, que na época os funcionários da Uzi Minas não eram funcionários, era uma empresa contratada por administração, por hora. E ele falou, mas Erasmo, me explica. Aí nós fomos para uma sala e eu expliquei para ele. É que o operador, ele estava acostumado com oxycorte. Tá, todo daquele trabalho para então acender chama. Sabe a chama de pré-aquecimento? Uhum. Quanto tempo demora o pré-aquecimento no oxycorte? De 1 a 10 minutos.
Pois é. Porque antigamente fumava muito, né? Antigamente, eu não sou tão velho assim, vai. Em 90. Então ele ligava a chama de pré-aquecimento e não disparava o carrinho para andar. Só aquecendo E a chama. Aí ele aproveitava para fumar o cigarro, Dava uma voltinha. dar uma espirada, aí acendia e depois ele ia cortando numa velocidade de 200 milímetros por minuto, alguma coisa, ele ia cortando. E eu observei o trabalho dele por um tempo. Depois nós trocamos, colocamos um novo carrinho com plasma. Acabou, não deu tempo nem pro cafezinho. Quando acendeu, que ele saiu correndo atrás da tartaruga, que agora não é mais tartaruga, né? Antes era tartaruga, do coelho. Aí ele voltou e falou assim, não, isso não dá para mim, não. Muito rápido. Que tecnologia diferente. Você vê como que... Essa fazia tempo que eu não contava essa história, mas foi muito... Então não deu certo porque foi rápido, mas não. Depois, hoje, a Uzi Minas faz todo o perfilado da chapa com máquina, até mais mecanizada, com mais potência, tudo, e realmente, ou seja, esse foi um caso de substituição do oxycord. E teve desenvolvimento nessa época, teve a parte do Silver Plus, né, que eram eletrodos com prata. Teve nessa época ainda, o plasma continuou desenvolvendo, né? Isso daí não foi o ápice do plasma, né? Não, o plasma, quando foi lançada a PowerMax, que é essa tecnologia com contato, porque facilitou muito, né? Eu tenho fotos que o pessoal ia no stand da feira e a gente convidava estudantes, porque às vezes você vê um processo de corte, ele é tem fumaça, tem respingos, né? Tem barulho, tudo, mas as pessoas ficam um pouco intimidadas, né? E na feira, ou mesmo nas demonstrações, a gente chamava as pessoas que não tinham muita habilidade, porque o plasma da PowerMax dava essa possibilidade de você usar uma régua, de você encostar, então não precisava ter tanta habilidade, só a velocidade. E o pessoal começou a ter o contato, então realmente ela era muito fácil de cortar. Isso, aí na parte manual. Na parte mecanizada, que são os equipamentos mais robustos, a gente está falando aí de 200 amperes, né, 300 amperes, espessuras já de 1 polegada. A PowerMax sempre cortou mais de 1 polegada, mas 1, 2 polegadas, que aí vem a Max Pro, na época a Max 200, na época a HT 2000. São máquinas que usam agora não o ar comprimido como o gás de plasma, usam o oxigênio. Sim. Mas o oxigênio, ele oxida, né? Sim. Então, o hafnio que vai no eletrodo, ele era também oxidado pelo oxigênio. E aí que começou a usar os consumíveis, né? Que tem a maior durabilidade. Aqui vem o Silver Plus, que aí é a ponta do eletrodo que é com plasma. Então, ele tem uma capacidade de refrigeração maior, então ele alonga a vida do consumível. Entendi. Aí mais tecnologias, que é o Long Life, que é na hora que você desliga o plasma, ele troca as vazões e as pressões de gases, né? Para reter o hafnio, para ele não sair da ponta do eletrodo, e aí aumentar a vida útil do consumível. E tinha também o alta definição, né? Que era o corte onde você concentra mais energia numa área, e aí você consegue uma perpendicularidade maior. Todos sabem que o plasma faz um pouco de ângulo de um lado da chapa, e às vezes também na chapa, na peça mesmo, né? E o alta definição reduz isso para quase zero. Mas também com o HD 3070 tinha algumas dificuldades para se adaptar com as variações de gás e de energia e aquecimento da tocha, tudo. E aí, como eu digo, eu tenho sorte, né? Porque logo anos depois a Hypertherm lançou o HPR. Tá. E o HPR foi uma alta definição com consistência, ou seja, com válvulas que mesmo variando as pressões de gás, ela conseguia se autorregular. E aí realmente foi só... O trabalho foi mostrar isso para mais gente. Entendi. Mostrar isso para mais empresas e acompanhar o sucesso. E a evolução foi bastante rápida mesmo. Foi uma fase entre 2003 até 2008, antes daquela crise que teve, que a crise pegou todo mundo, numa crise financeira gerada nos Estados Unidos. Mas mesmo depois o Brasil foi... Não sei se foi uma marolinha ou se foi um tsunami, mas a gente recuperou muito rápido e continuou o crescimento que até hoje, né? Aí se espalhou pelo Brasil todo. Né? Esse é o impacto que a gente sente. Hoje, quem tem uma máquina dessa centraliza todo o trabalho numa máquina com plasma. Né?
Então, da máquina, a gente sempre fala, e eu volto a falar, é uma peça-chave fundamental da indústria. Dela saem peças para você dobrar, dela saem peças para você soldar, dela saem peças para você pintar. Então, o plasma hoje, como nós conhecemos, se deve a toda essa evolução feita desde a década de 50 que culminou no que nós temos hoje. E você também trazendo isso e nos ajudando todo mundo aí a conhecer como funciona. Interessante. É bem interessante. Na época que você começou a trabalhar com plasma, né? Então você ia de empresa em empresa. Claro que você já tinha, né, uma gama de clientes que você já atendia da Lincoln, né? E aí você começou a apresentar o plasma para esses clientes antigos também? Ou não? Eram clientes novos? E outra questão também quando você apresentava o plasma para o cliente, ele tinha algum receio de repente, perder operadores, né? Porque, assim, quando a gente substitui a mão de obra física pela mão de obra de uma tecnologia que nem o plasma, as pessoas acabam tendo um pouco de receio de perder emprego, aí acaba sendo mais resistente, né? Para poder aprender aquela tecnologia nova, porque acha que aquilo vai acabar tirando o emprego dele. Você sentiu isso também ou não? Sim. Sempre quando você trabalha com processos revolucionários, né? Ou até de melhoria, que a gente melhora o tripé, né? A gente melhora qualidade, produtividade e custo operacional. E tem os fatores de segurança também que são importantes. Mas normalmente ele vai aumentar a produtividade. Então, quando você fazia um processo de oxicorte cortando a 0,5 metro por minuto e você precisava de 10 operadores, se você pega um processo que dobre a velocidade, né, vamos dizer 1 metro por minuto, automaticamente você pode ter a mesma produção usando só 5. O que a gente faz com os outros 5? Então, e o Brasil tem uma questão social muito grande, que nós somos um país muito populoso, com uma mão de obra, ou seja, com oportunidades escassas para muita gente. Então, como que você faz? Mas dos males o menor, né? A gente sabe que criar desemprego não é satisfatório para ninguém, nunca foi para mim. Eu fui empregado, né? Até hoje sou empregado, CLT. Agradeço muito ao universo por isso e luto, faço o que eu puder para que todos também tenham o seu local de trabalho, para trazer conforto para suas famílias. Mas a gente precisa dar condição para o empregador a ser competitivo, né? Então, você não pode, o custo operacional é quase fator-chave de sucesso para você se manter no negócio, né? Então, a gente leva isso, mas, claro, com a consciência de que pode ser que postos de trabalho sejam reduzidos para fabricar aquilo. Mas nós temos tanto espaço para crescer como país, né? Eu acho que o Brasil é muito rico em recursos naturais, ele é rico em mão de obra, né? Sim. A nossa mão de obra talvez precisa ter um pouco mais de qualificação, mas eu acho que a criatividade do brasileiro, né? Que a gente é mais criativo quando a gente tem escassez de recursos, né? Tem um ditado que com perdão da palavra, mas quando a água bate na bunda, as pessoas começam a se movimentar mais, né? A gente... E eu não sei, eu me sinto muito criativo, né? Mas porque eu não tive todos os recursos e tive que resolver os problemas da vida. Então, o brasileiro tem isso por natureza. Nós somos muito criativos, nós temos os recursos, então é só trazer combinar isso com tecnologia que promove redução de custo, produtividade, qualidade e segurança. E a gente tem muito espaço ainda para crescer, né? A China cresceu, outros países populosos cresceram. E o Brasil pode crescer investido da mesma forma. Então era isso mesmo, era ir nos sites, então tem lugares que, por exemplo, tem um amigo meu, o Edson Hurtado, né, que ele trabalha na Hyperterm, mas também trabalhou comigo na Lincoln, e a gente conversando, ele falou, não, eu vou na estrada e vejo quantos cilindros pretos, né? Onde tem cilindro preto de oxigênio, ele fala, ali é uma oportunidade de plasma. Sim. Então a gente foi fazendo isso. Então você fazia uma visita e às vezes você não tinha. Algumas vezes uma demonstração de plasma demorava o dia inteiro. Até ajustar? Porque às vezes não tinha gás. Até encontrar o conector de ar comprimido. Entendi, para engatar na máquina. Gente, como é variada a falta de padronização, cria um trabalho. Então a gente tinha os plugs, que agora é mais normalizado, mas os plugs de tomada elétrica com as tomadas dos clientes. Sim. E os conectores de gás. Então, até uma vez eu fui nessas lojas aqui em São Paulo,
que tem tudo, e comprei todos os possíveis adaptadores. Deixou no carro, né? Até a tomada, você falou, a americana é muito diferente da nossa, não encaixa em lugar nenhum. Ou você corta o cabo e faz outro, não funciona. Isso. E se você fizer isso na hora, às vezes você tinha que fazer essa adaptação na hora. Do carro. E aí, o meu carro, hoje é incrível, às vezes, vendedor de produto de tecnologia, eles não têm caminhonete. Eu acho que deveria ter caminhonete. Né? Os nossos vendedores nos Estados Unidos, até hoje, eles andam de caminhonete. Ou seja, eles têm atrás, tem tartaruga de oxycorte, ou a gente chama de tartaruga, mas... eles têm conectores, alguns têm até cilindros, sabe? Para numa necessidade você não ter o ar comprimido de qualidade, você leva o cilindro. Então, é importante demonstrar. Então, eu preparava isso para demonstrar. E a gente saía... Mas quando eu comecei a fazer isso muito bem preparado, então eu tinha minha caixinha de consumíveis. Sim. Até depois, alguns copiaram até, que eu peguei essas caixinha organizadora, e eu coloquei o catálogo, Então, se você vai fazer uma demonstração de goivagem, que era uma coisa... Era nova, né? Muito nova. Nossa, goivagem com plasma, quando eu comecei, dependia muito de habilidade, aí dá até para ser bem sucedido. Que se você hoje muitos não sabem como é que é uma goivagem, né? Porque como dá para usar a goivagem com o plasma? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. A goivagem, ela é feita tradicionalmente, né, com eletrodo de carvão. Sim. Então, o pessoal usa muito, é muito utilizado em principalmente para tirar aquela parte que fica um tarugo onde tem a injeção do metal, e também para reparar falhas, tudo mais, ou até para corrigir essas falhas. Então, é feito por eletrodo de carvão, que é um arco elétrico, e depois um ar comprimido, um jato de ar bem forte para poder expulsar o material. Mas eles são limitados. Então, o pessoal automatiza colocando um eletrodo, e você tem máquinas que alimentam automaticamente. Mas é bem complicado. E o plasma é o quê? É exatamente como se fosse um corte. Você tem a troca de consumíveis, né, e uns ajustes da máquina, e você faz a goivagem. Mas a goivagem é o quê? É para unificar as peças? É como se fosse uma solda? Para exemplificar, se você soldar uma chapa fina, seja uma chapa de 2 milímetros, você solda ela só para um lado e está pronto. Sim. Ou então você vira a chapa e solda do outro lado. E aí a solda se unir uma com a outra, você estabeleceu uma continuidade metálica. Se a chapa for de 2 polegadas, as pessoas fazem o chanfro. Tá. Imagina um chanfro em X. Tá. Aí você solda a parte de cima. Só que o processo para soldar essa chapa grossa tem muita corrente, muita energia. Se não tiver um nariz, que a gente chama, né, que é uma quantidade de material para poder solidificar antes que vaza tudo e fura. Então se faz o nariz. Então o pessoal de solda aí conhece bem. Eu posso estar desatualizado, mas a gente chama o nariz, né, e os chanfros. Então, quando você solda de um lado, quando vira a chapa, estou imaginando uma chapa que vai no costado de um navio, por exemplo. Tá. Quando você vai olhar o outro lado da chapa, a solda, se você soldar, elas não encontram, então ficaria uma descontinuidade. Para garantir essa continuidade, é feito o processo de goivagem. Você tira o material até encontrar a solda do passe reverso. Entendi. E aí você solda. Esse processo, então, imagine no estaleiro, tem chapas de 6 metros, uma soldada junto com a outra, e depois tem que virar e a pessoa vai com o eletrodo de capa e vai goivando, né? Fazendo a goivagem para... É como se fosse tirando o excesso da solda. Tirando o excesso da solda e preparando, né? Deixando aquilo... Então você passa uniforme com o carvão, tira, aí faz o lixa com lixadeira para ficar uma superfície bonitinha, limpa, e você solda do outro lado. Aí você estabelece a continuidade. Olha o plasma. Se você coloca isso numa máquina, uma tocha plasma, com o ângulo certo, com a velocidade correta, ela vem e tira todo o material. Muito mais fácil. Então, a automatização de plasma, de goivagem com plasma, e não precisa ficar alimentando eletrodo, porque é tudo usando energia elétrica. Então, é um processo assim, que tem, eu acredito, muito pouco explorado, ou seja, tem uma oportunidade de penetração muito grande. Sim, nós temos até no nosso portfólio, mas é raro os pedidos, acho que a gente falta um pouco mais de educação em relação a isso. Um que eu tive, solda de tubulação, tem muito solda de quando você conforma a chapa para fazer um tubo, que também você tem que ser solda por dentro, depois você faz a goivagem por fora para colocar. Mas é o que nós estávamos conversando, né, Gustavo? A gente, quando tem a tecnologia, você sabe o que ela pode fazer. E aí tem que ir para o campo.
Tem que ir lá... Bom, quem já trabalhou comigo sabe que eu tenho essa frase de tem que pisar na chapa. Se você conhece solda ou corte e você não tem uma bota no carro, você não conhece solda. Sim. Você tem que... Porque a solda na faculdade, a solda no liquidinho, né? É bonita. Na teoria, né? Bacana, tá legal. Mas é lá no campo que você sentiu a temperatura que um soldador tem que enfrentar para fazer uma solda. Eu já passei situações na solda, quando eu já tinha um cargo já de gerente e tal, mas sempre quando tinha um problema grave, Na massa. os vendedores me chamavam, né? E era um dia de sexta-feira, né? A gente já estava naquela de fazer um happy hour. Semana, né? Então você já foi mais de camisa, né? Não de camiseta, e eu tive um produto estava dando problema e eu tive que ir lá e eu não consegui convencer o soldador a usar a técnica que eu queria que ele usasse. Sim. Aí eu chamei o soldador do lado e falei assim, cara, faz que vai ficar bom para você, que se você fizer do jeito que eu tô falando, vai dar certo. Era uma vertical ascendente com arame tubular. Não era muito simples, mas dava para fazer. Ele tinha habilidade para fazer. Mas alguns operadores são... Teimosos. Porque... E na época, eu tenho esse rostinho jovem ainda, com 57 anos, mas essa época que eu tô falando, eu tinha 22, 23 anos. Eu era muito, muito jovem mesmo. E os soldadores são pessoas experientes, os cortadores, né? Como que esse garoto vem aqui me dizer como que solda? E da forma que eu tava vestido, sabe? Eu tava de calça social, sapato e tal. Não deu muita... Acho que eu não transmiti confiança, né? Aí quando ele viu, eu falei assim, tá bom, então eu vou ter que fazer, porque eu não ia aceitar a devolução do produto. Sim. Aí eu coloquei o jaleco. Então aí você sente o que é ser um soldador. Aí quando você começa, e muitas empresas você tem que usar o EPI completo. Vocês não imaginam que é o EPI de um soldador, né? Perneira, bota, avental, sim, luvas, o capacete, né? É pesado. Capacete, aquela touquinha que vem atrás aqui. O pessoal não sabe por que tem pra que caramba, ter, sabe né? por que tem que ter ela cobrir aqui? Pro respingo não cair não aqui. Não cair, né? Roupa, Chama clave, né? A gente chamava de touca de soldador. E aí você põe a máscara, e a máscara, quando você põe, você não enxerga nada, né? Você só vai enxergar. Você não respira, você não enxerga, você passa calor. Gente. Então, assim, são processos bem... Mas como eu tinha trabalhado como soldador, então era natural. Mas aí o soldador em questão, ele ficou preocupado. Falou, rapaz... Eu acho que ele sabe do que ele tá falando. Aí eu fiz a demonstração e fiquei muito chateado, porque no final o supervisor foi muito estúpido e demitiu o cara na hora, à frente de todo mundo. E foi uma situação... E eu tinha falado para ele... Eu falei, não, calma, foi só uma questão de percepção que o pessoal não teve, não vai tirar um profissional por essa questão. Então, mas é muito bom saber isso. Não que acho que todo mundo precise ir lá e cortar um plasma, mas ir lá, conversar com ele, sentir, sim, sabe? Sim, porque às vezes você tem a melhor tecnologia do mundo, se não tiver a colaboração, se não tiver entusiasmo de quem vai usar mesmo, de quem vai usar, não tem. Eu fui desafiado às vezes, né? Uma foi na Nuclep. Eu fiquei sabendo agora que a Nuclep está usando mais plasma. Eu falei assim, poxa, que bom. Senti um orgulho. Quando eu ia na região do Rio de Janeiro, e aí eu subia aquelas estradinhas por Cunha, né? Eu adorava terminar minha semana ali. Então foi na Nuclep. E quando eu cheguei na Nuclep, eu cheguei com uma Power Max 1650. Quem conhece? Seria uma boa, 125 hoje, essa né? É um canhão, essa 1650. Tinha 1650. O pessoal pra quem não sabe, é um equipamento de plasma muito robusto, mais de 100 amperes. Todo mundo 100 amperes. Mas usava também uma vazão de ar muito grande. Tinha que ter um compressor violento por trás. E eu fui fazer a demonstração, consegui entrar, entrei com o meu carro, com minha caminhonete lá dentro da Nuclep, preparei, eles me colocaram na bancada e eu falei, onde está a chapa para cortar, né? E tinha um pessoal lá que, como você falou, tinha uma resistência, né? Não queria tirar. E era para aço carbono. Aí ele falou assim, cadê as peças, os corpos de prova para a gente cortar, né? Aí não, tá chegando, Erasmo. Aí veio a ponte rolante trazendo a peça. Eu falei, meu Deus... Eles colocaram uma chapa de 1 polegada para fazer o corte na demonstração, né? Eu falei, como é que eu saio dessa agora? E você ia fazer a demonstração manualmente? Manual. Eu tava lá com a minha tocha, já todo um aventalzinho vermelho. Pronto pra guerra? Aí eu olhei, e a gente nunca deve começar pelo mais difícil, né? Eu falei, mas vocês só cortam essa espessura? Eu falei assim, não, tem mais. Então,
traz as outras. Começar menor, né? Aí eu olhei para aquela chapa de 1/4 com a 1650, manteiga, né? A turma ficou... Você acredita que eu não cheguei na meia polegada? Ele já estava impressionado. Aí no finalzinho eu falei assim, já que vocês trouxeram, eu vou cortar de uma. Cortar pra ver. Mas é mais lento, né? Sim. Precisa realmente de mais técnica. Mas cortou também, mas eu não fiz o show, né? Eu falava assim, nos Estados Unidos eles chamam isso de Dog and Pony Show. Então, que é o quê? Que você reúne várias pessoas e você fica fazendo o showzinho, né? Eu achei interessante esse termo. E eu falava que eu não fazia demonstração, né? Eu normalmente fazia... Era um show, porque não precisava de PowerPoint, não precisava de filme, não precisava de catálogo, não precisava de calculadora de custo em Excel. Não, é você reunir as pessoas que trabalham lá, que sabem o que é cortar com oxicorte, o peso da tocha, segurar com as duas mãos, né? Se apoiar e pode vibrar. Né? E fazendo o corte. Aí você põe a chapa, a mesma chapa, coloca uma régua ou outra chapa metálica para servir como guia. Acende o arco e vem com uma velocidade constante. Quando você termina, a chapa cai, a escória que fica, você bate, tira e mostra. Satisfatório. Sabe o efeito uau, né? Uau! Aí ali você ganha o dia, né? Depois é preço, aí são outras coisas. Mas aí você já conquistou, né? Você já cativou, né? Você já criou nele ali a necessidade do produto. Então, o preço é o menor dos problemas, né? Muito provavelmente essas vendas nem tinham desconto, né? Depois de uma apresentação dessa, né? E para o futuro aí do plasma, o que você vê? A gente vê muito plasma em aplicação robótica hoje, plasma para manufatura aditiva. Como que está hoje aqui no Brasil? Você que é um insider, né, mais global aí, também nos outros países, como que você está vendo hoje? Hoje o Brasil ainda, né, ele ainda usa muito oxicorte, então o plasma tem muito espaço em substituição de oxicorte em muitas aplicações. Então... Isso porque, será que nós estamos ensinando só o oxicorte? Não que o oxicorte, de novo, pessoal, não que o oxicorte seja ruim, longe disso. Cada um tem a sua aplicação. Mas eu não vejo muito plasma em escolas técnicas, como o Senai, como o Senac, esse tipo de escola. O plasma realmente, ele tem algumas, nós também temos alguns sistemas de plasma no Senai. Mas será que é por isso? Pela educação que nós estamos dando? Ou pela acessibilidade. Acessibilidade, custo? O que você imagina? Eu acho que o custo, por exemplo... Assim, não é toda a aplicação, é voltada à aplicação. Olha para a aplicação e vê se dá. Então, tem uma aplicação, por exemplo, que é muito difícil de substituir com plasma ou oxicorte. Que quando ele vai fazer aquelas tiras. Se você tem uma chapa de 6 metros, por 2,44, aí você vai cortar essa chapa e você precisa das tiras. Então, se você vai cortar com plasma, você vai perder o meio, né? Sim. E com oxicorte, não. Você tira os dois lados viram peça. Igualzinho, né? Então, o estaleiro usa muito isso e é um processo... Então, o oxicorte, como você falou, o oxicorte, eu gosto dos processos. Sim. Eu não tenho preferência. Apesar de ter trabalhado muito com plasma, eu não tenho preferência do plasma a outros processos. Afinal de contas, a gente não tem que ter preferência. Acho que são todas opções, né? Então, a indústria precisa ter opções e ela selecionar qual a melhor opção para ela cortar. Sim. Ou soldar, ou tantos outros processos. Mas um país grande, dimensões gigantescas, né? E com dificuldade de acesso à tecnologia, às vezes, não tecnologia, não de ver acho que a internet facilitou muito, né, para propagar, mas de experimentar, de tocar, o brasileiro é São Tomé, né? A gente... Tem que ver para crer, né? Eu sou, né? Eu ainda... Assim, eu compro pela internet e tal, mas eu adoro ir tocar, cheirar, ver o produto e tal, essas coisas. Então a gente não leva muito. Eu acho que está faltando levar a tecnologia para as áreas de conhecimento. Então, você fica aqui no Grande Centro, vai no Vale do Paraíba, na Dutra, olha para um lado e para o outro, deve ter plasma em quase todo lugar. Sim. Mas quando você sai de São Paulo, quando você vai para regiões mais afastadas, elas ainda são dominadas por esses profissionais muito experientes que... Eu não sei, eu acho que hoje ainda, se eu for sair na vida mesmo, sair fazendo demonstração, eu vou ouvir. A gente faz isso faz 20 anos e nunca teve problema. Sempre funciona. Essa frase eu já ouvi desde quando eu comecei a apresentar o arame tubular em substituição de MIG em alguns processos. Sim. E as pessoas falavam, nossa, o arame tubular vai acabar comigo. Eu falei, não, para com esse negócio de acabar com o outro.
a gente vai aplicar eles de forma correta. Então, ele vai ser mais rentável. Mas eu soldo assim faz 20 anos e nunca teve É problema. a resistência, né? Tudo que é novo, a gente tem aquela resistência, né? Não tem jeito, tem medo, né? De repente isso pode fazer o cara perder o emprego, então ele acaba tendo uma resistência. E ele não vê a tecnologia como uma ferramenta adicional, né? O fator de vai melhorar a produtividade, pode perder emprego, é algo novo que eu tenho que aprender e a antiga já estava, já. Nós mesmos, já domino, né? Quem agora tem o iPhone e a empresa trocou, agora vai usar o Android, ele fica doido, né? Computador, IBM, vai para o Dell. E a gente tem essa resistência natural, né? Até o carro que a gente usa. Quem sempre usa Volkswagen não quer trocar para o Chevrolet e vice-versa. Então a gente tem uma resistência natural à mudança. Isso é uma. Mas o que impede mesmo, acho que é tornar a tecnologia amigável, fácil. Essa complexidade da tecnologia pode ser prejudicial à expansão dela. Então, eu me lembro que uma das vantagens do Plasma foi numa dessas, o Senai promove o soldador padrão. Sim. Então, em setembro, tem um evento no Senai, lá de Osasco, onde tem palestras técnicas. E eu levava uma vantagem, porque eu pedia para falar do Plasma logo depois que alguém falasse do Oxycorte. E eu achava que o pessoal do Oxycorte, pelo fator de segurança, eles exploravam muito o fator dos cuidados de segurança que você tem que ter. Sim. E o papel educativo deles era sensacional, porque estava falando com o operador, né, para ele ter cuidado, porque realmente o Oxycorte causa alguns acidentes bastante... inflamáveis. O pessoal de marketing deve adorar tirar a foto na hora da explosão e colocar, mas na verdade ele é um processo que precisa ter muitos cuidados de segurança e as pessoas exploravam muito os palestrantes, né? E eu ia falar de plasma depois, então eu falava, não tem nada disso mais. Ar comprimido e energia elétrica. Ou seja, o máximo vai tomar um choque. Muito simples. Então, e eu com isso eu queria tornar o Plasma amigável, você chamar de você ter intimidade com ele, você tocar, pegar a tocha, usar. Porque se você não usa, o desconhecido causa medo, né? Eu acho que, minha esposa é terapeuta, então o medo vem do desconhecimento. Então, as pessoas só têm medo de empregar uma nova tecnologia porque elas não conhecem. Agora, conhecer é um termo genérico. Como você conhece? Você viu falar, você assistiu um filme, você viu uma demonstração ou você operou? Realmente operou ele. Quando você opera... Antes de dizer que algo é ruim. Exatamente. Aí você operou, você viu, vai ter coisas que vai dar certo, tem situações. Eu tenho uma aplicação de plasma que eu fui induzido ao erro, vamos dizer assim. Né? Eu estava numa feira e tinha uma estagiária nova. Era uma estagiária. Bom, quem conhece a Fernanda Lemos, ela foi um dia estagiária. Uhum. Nós estávamos numa feira e alguém chegou com uma chapa de 0,5 milímetro em aço inoxidável. Tá, é difícil no plasma. E eu estava, o stand era pequeno, né? E eu estava lá com a máquina para demonstrar e ele chegou com a peça para eu cortar, né? Eu olhei para a peça. Melhor não. É melhor você cortar com laser mesmo. Tem que saber cada um a aplicação. E ele saiu e a Fernanda ficou indignada, né? Por que você não fez? Como assim? Você deixou perdeu o cara sair? Aí eu falei, dá certo. E no final ele comprou, mas ele comprou sabendo que o processo era desafiador para aquela aplicação, mas economicamente era ideal, mas não era de melhor qualidade. Mas dá muito trabalho, então mas vocês, na hora, e por que foi isso? Porque eu já tinha experimentado. Sim. Eu tinha tentado fazer um furinho lá que... Talvez quem nunca viu ia tentar fazer algo e aí ia descontentar mais ainda, né? Porque se prometer e não cumprir é o pior. Eu acho que tudo serve para tudo, né? Mas você precisa ver... Tem limitação, né? O que você espera? Essa qualidade de corte é ideal para você? Aí o cara fala, não, eu estou comprando... Tem muito plasma utilizado em ferro velho, ou seja, de sucata, né? De cortar sucata. Sim, se você receber uma sucata... Por exemplo, se você vai desmontar uma indústria química. Precisa retalhar tudo. E muito inox. Você vai retalhar aquele material para poder remover. Se você for com serra, mecânico, tudo mais, não dá. E o plasma? Mas que qualidade você precisa desse plasma? Não, é só separação. Só separação. Então você compra um plasma de alta corrente, põe o consumível lá e vai separar, né? Então não é. O outro você vai fazer um corte
de uma peça de um automóvel, por exemplo, quando eu apliquei Foi a primeira vez que eu substituí um laser Com plasma. com o plasma, que foi o Fox, né? O carro Fox. Aí alguém, acho que foi a Ford, tinha lançado eu esqueci o nome do carro agora, mas que tinha a roda atrás, sabe? O step ficava atrás. É o EcoSport. EcoSport. É. Aí a Volkswagen falou assim, não, vou fazer o CrossFox. É, E aí montaram o projeto, suspenderam a carroceria, ficou mais alta e tudo, e o pneu, e o step, né? Aí tinha que fazer mais um corte na lateral. Da peça que já estava estampada. E aí, olha que gostoso, você ir em congresso, você apresentar tecnologia. Alguém da Volkswagen estava num desses congressos e falou assim, Lembrou? que tal plasma? E aí eu tive a oportunidade de entrar com plasma, aí me ligou o engenheiro, eu fui com a minha Powermax 1000, né? Não precisava muita coisa, e o Fine Cut. Sim. Aí a história que os consumíveis, às vezes, a variação de consumíveis, abre espaço para o plasma fazer o que ele não fazia antes. Sim. Não só cortar chapa numa mesa, né? Às vezes tem aplicações. E nesse caso foi um corte em 3D, foi com um robô, o robô segurando a tocha e fazendo o corte lateral só para separar, tirar um pedacinho, né? Para poder o eixo que ia segurar encaixar lá. E essa foi interessante. Quando terminou os testes, eu cortei várias chapas e depois nós trouxemos a lateral do carro real mesmo e nós cortamos lá e estava aprovado, estava certo. Quando eu ia saindo, de novo, arrumando as coisas para colocar no carro, chegou um engenheiro da Volkswagen, assim, passeando, que era centro de desenvolvimento da Volkswagen. Muito difícil de entrar lá em São Bernardo. Sim. E ele entrou, ele pegou a peça e ficou olhando e falou assim, nossa... Ele não sabia onde tinha sido cortado. Ele falou assim, não, mas tem muita escória aqui, né? Não ficou bom. Aí eu falei assim, não, mas você está olhando que foi cortado com laser. Olha só. Aí ele, não. Cadê a do plasma? Não, plasma... Não. Ao contrário. Você inverteu, né? Eu falei, não. Aí eu já comecei a desenrolar os cabos, né? Tá fazendo de novo para poder mostrar para ele. Aí desenrolando os cabos de novo, ligando no robô. Então legal que eu vou fazer de novo o corte. Não, mas por que você está fazendo? Eu vou mostrar para você, porque vai ser difícil acreditar. Aí ele falou assim, não, ok, eu acredito, não precisa falar. Por quê? Porque tinha era inoxidável, era galvanizado. Galvanizado. Com Fine Cut fica lindo. Então, e o galvanizado com o laser, na época, eu não posso dizer qual era a tecnologia, porque só veio a peça para mim que assim ficava no laser e tinha que ficar melhor. Aí eu falei, vai ficar muito melhor, porque o plasma não tinha espaço, ou seja, o gás vai para baixo, ele não volta, né? Então, porque o Fine Cut corta bem encostado. Até quando a gente fez a programação do robô, ele até amassava um pouquinho para encostar. Mas o corte ficou uma coisa... Perfeito. Realmente, quem acha assim, porque o nome laser parece ser mais tecnológico. Não, mas e o plasma, o material. A situação. Por isso que eu falo, o campo... eu aprendi muito pouco na escola, no laboratório, ou nos cursos. E sim Lá você vê... Mas na prática, no dia a dia, né, o conhecimento que você adquiriu Sobre os consumíveis, nós vamos ter um episódio, a gente vai falar sobre focado em consumíveis, como trocar, para que eles servem e tudo mais. E voltando uma curiosidade minha, você que viaja bastante para os Estados Unidos, lá eles têm muito plasma em garagem, parece que eles têm robistas com muito plasma, né? Até falando um pouquinho da comparação do plasma com outros países, você acha que isso um dia aconteceria no Brasil, por exemplo? Eu não sei o pessoal que está ouvindo o podcast se é muito parecido comigo, mas eu acho que o brasileiro é tão criativo que está faltando para ele, o que falta para nós é o recurso, porque a gente mora em apartamento, quem mora em cidade grande, então não tem lugar para ter uma oficininha. Nos Estados Unidos é um país territorialmente muito grande, então alguns lugares que você visita é natural, na verdade até eu fui fui jantar na casa de um chefe meu, foi meu mentor, e ele tem a casa dos sonhos, né? Porque ele tem uma casa no campo, tem um rio limpíssimo que passa na frente, e ao lado ele tem uma garagem. A garagem dele é um espetáculo. É uma oficina, É uma oficina, tem tudo lá. E eu falo, esse é o meu parque de diversões, se você quiser fazer alguma coisa de madeira, de aço e tal. Então o americano tem esse hobby dele fazer. Eu não sei se pela necessidade, mão de obra muito cara, né? Então você... Assim, os casais lavar a louça depois que tem um jantar com os amigos em casa é normal lá nos Estados Unidos. Aqui a gente contrata alguém, né? Porque para você dar atenção para os convidados. Lá não, até os convidados vai lá e dá uma forcinha para arrumar a cozinha. Então, eles têm muito, eles
eu mesmo faço. Então, o americano, ele é bem... Ele usa bastante. Então, tem muito plasma Não sabemos. Uma das coisas que eu fiz aqui uma vez foi realmente levar o plasma para oficinas mecânicas de funilaria, né? Porque o pessoal só cortava também com oxicorte. E aí, com o plasma você tem menos zona afetada, porque no caso de reparo de automobilístico, o galvanizado mesmo, se você corta com oxicorte, você tira a galvanização, você pinta ali, vai dar um defeito depois e o plasma vai... Não, então, se vocês deixarem eu falar quais são as aplicações das vantagens do plasma aqui, são muitas, né? Não, mas lá nos Estados Unidos eles usam muito. Então, o brasileiro aqui, se a gente, com as fontes de menor capacidade, mais acessíveis e planos, talvez de financiamento, assim, mais especial para essa turma, acho que isso vai ter... Lá nos Estados Unidos nós recebemos o maior número de ligações que nós recebemos no 0800 para reparo, vem exatamente dessas pessoas de microempresas ou de garagem que liga para... Que também eles precisam mais de apoio, né? Mas consomem assistência técnica, né? Apesar que os equipamentos hoje já... Ou seja, a linha, não fazendo a publicidade da Hyperthermia, mas esses equipamentos já estão sendo feitos para não quebrar. E se quebrar, propriamente ele já te dá um código de erro pra você saber que você vai no aplicativo de internet, você sabe se tem que trocar que peça, é uma válvula que está com defeito e tal mais, e às vezes te dá até, você clicando, você vai até já na região quem tem essa peça no estoque para você comprar. Então, fazer o sistema para bem autossuficiente, ou seja, entre o operador e a máquina. Tem mais autonomia, né? A pessoa que compra tem um pouco mais de autonomia para ela mesma tentar resolver o problema, né? Pontual ali, que tenha, e isso facilita bastante. É uma topologia muito interessante, né? De você dar condições para o usuário final conseguir resolver alguns problemas. Nem todos, né? Ele vai conseguir resolver, mas a maioria consegue. Não, lembra que para toda máquina, né? Seja ela que tecnologia que for, o principal do usuário final e hoje no mundo, você perguntou, Gustavo, a preocupação do pessoal não é tanto a tecnologia. A preocupação essa máquina tem que estar produzindo. Sim. Então, o tempo da máquina disponível, não é produzindo, mas ela tem que estar disponível para o uso. Então, é a grande preocupação. Eu até estou indo a semana que vem num congresso em Palm Springs, nos Estados Unidos, exatamente, que é reduzir a necessidade de você mandar uma pessoa para o local para poder reparar aquela máquina, porque isso dá condições para ser reparada em campo. Então, tem muita tecnologia com câmeras, né, que você pode fazer, mas eu acredito muito mais de você desenvolver equipamentos que requer menos a ação de um técnico especializado. Facilitar, ser amigável, né, como você falou. Legal. Olha, Denise, conhece um pouquinho ele? Pouquinho. Só um pouquinho, né? Olha, a história vai longe. Obrigado, Erasmo. Vamos encerrar por aqui. Mas seu conhecimento que a gente passou, espero convidar você de novo para você contar mais das suas histórias. Mas obrigado por compartilhar. E, de novo, foi o episódio para marcar o plasma na indústria brasileira. As histórias são muitas, né? Então, a gente não consegue dar continuidade, nós já vai ficar aqui até amanhã falando, né? São muitas histórias, porque cada tópico que a gente aborda, a gente tem uma história diferente. O Erasmo tem muita história para contar, então é um cara, assim, de um conhecimento gigante em relação ao plasma. E o que a gente aprendeu aqui hoje, o que você trouxe pra gente foi muito, muito, muito bacana. Muito Obrigada mesmo. Acho que vai ser muito rico para quem está assistindo ou para quem está ouvindo adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a história do plasma, né? Sim. É muito gratificante, né? Contar as histórias que a gente até nos remete a momentos muito felizes da nossa vida. Então é um prazer muito grande contar a história, muito grande. O prazer maior ainda é saber se essa história vai ajudar as pessoas que estão ouvindo, né, de alguma forma, a usar esse conhecimento para melhorar a vida de cada um. Mas muito obrigado. Muito bom, agradecemos. Você que gosta de corte, conformação, tem uma empresa, uma indústria, trabalha no ramo, se inscreve no canal. Essa semana estaremos na FEIMEC 2024, nos visite. Máquinas funcionando, né, Denise? Para corte. Operando, você plasma, vai conseguir ver o plasma, né? Ver a luzinha. A gente está falando bastante, mas você vai conseguir ver o plasma lá na feira. Nos acompanhe também no canal. Se inscreva. Até o próximo. Obrigado. Até mais, pessoal.